Bom dia. Hoje vamos ler Provérbios e refletir sobre cada versículo. Hoje, dia 2, Provérbios 2. E será achado em você. É tão bom aprender. Eu lembro que quando eu comecei a ler Provérbios, eu entendi poucas coisas, mas algumas coisas eu ia me lembrando ao longo do dia e foi me trazendo bastante entendimento. Bom dia. É muito bom. Eu mudei o formato aqui para poder passar para o YouTube, que eu tô com um desafio pessoal. Agora eu vou alimentar o YouTube. Vou começar com a Nova Almeida atualizada. Você vai ver o tanto que vai fazer diferença na sua vida, não só financeiro, espiritual, relacionamento, autoconhecimento, uma sabedoria a mais. Vamos lá, Provérbios 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como você busca prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor. Lá em Provérbios 1, nós lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de todo conhecimento. Então, é o grande respeito ao Senhor, colocar Ele no lugar dele como soberano das nossas vidas. Ele é o tudo e o todo. Então, para que eu possa entender o temor do Senhor agora, eu quero entender porque eu quero ter esse temor. Então, eu vou precisar fazer esse passo a passo. E aí a gente vem por partes. Qual é o passo a passo, então? Se você aceitar as minhas palavras, sabe quando alguém chega em você e conversa com você e fala, olha, eu vou te dar um conselho. Não faz mais isso, olha, você já está no caminho certo, mas se você ir um pouquinho mais para a direita aqui, ó, você vai ser muito bom se você fizer esse curso aqui. Talvez se você desenvolver aqui ó, a sua espiritualidade, você já é uma pessoa inteligente, você já é uma pessoa próspera, mas tá faltando um pouco mais a sua espiritualidade para te firmar, sabe, no chão mesmo, a rocha. Talvez seja isso o motivo pelo qual você oscila tanto. Então, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, ou seja, o Senhor fala conosco. A palavra dele logos, a palavra dele rema, que é a resposta dele às nossas orações específicas para nós, para cada um de nós. Quando a gente congrega, também há a palavra de Deus falada. Quando nós aceitamos que essa palavra do Senhor, vinda de diversas formas, né, mas dele, você sabe que é maior do que o nosso próprio entendimento pode criar, não vem da nossa mente, vem dele. Quando a gente começa a olhar para ele e fala, nossa, não consigo viver sem ele, porque ele sabe quem sou eu, muito mais do que eu. Ele me criou antes mesmo no ventre da minha mãe, ele me conhece, tem meu nome escrito na palma da mão dele. Conhece todos os meus caminhos nos quais eu nem andei ainda. Então ele vai saber me guiar, ele sabe de tudo, ele é todo, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe até o que a gente pensa. Mas um pai gosta de ter intimidade com o filho, né? E muitas vezes quando a gente tem bloqueio paterno, a gente tem uma dificuldade de lidar com Deus. Então eu fiquei muitos anos vivendo de uma forma mais rasa com o Senhor, inclusive tendo medo de orar, inclusive não entendendo tanto, não que agora eu super entendo, agora eu continuo aprendendo, eu continuo desbloqueando essa sinceridade com o Senhor, como um papai, sabe? Mas vale muito a pena. Então, se a gente aceitar as palavras de Deus, que é a Bíblia, que é quando ele ensina a gente pelas situações que a gente passa, e a gente, deixa eu ver o que eu estou aprendendo aqui. Deixa eu ver o Senhor falando comigo por essa situação. Deixa eu ver o Senhor falando comigo. Claro, também fala por meio de profetas. Mesmo se falar, a gente também tem que perguntar se foi a tua boca mesmo, foi a boca do ser humano que está falando. Toda vez que eu recebo uma profecia, eu pergunto. E guardar no seu coração. Então, não é só ouvir a palavra de Deus, mas guardar no coração. É pensar sobre isso. Meditar os meus mandamentos. Guardar no seu coração os meus mandamentos. O que é certo, o que é errado. Os princípios,
não mata, não furta, não mente. Quais são as obras da carne, por exemplo, que a gente estava estudando? Ciúmes, ira, idolatria, palavras de maldição, né, que a gente sabe que vem lá de ira. Toda essa questão que faz o ser humano ser impulsivo, ser literalmente um animal. O Espírito nos guia a nossa mente e as nossas vontades, e a gente começa a ir por um caminho que o nosso corpo não quer. É incrível, porque a sabedoria, ela é o caminho do meio, o caminho estreito, que não é para todos, porque precisa de renúncia. E inclinar o seu ouvido ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, então eu vou inclinar o meu ouvido, eu vou começar a prestar atenção. Sabe quando alguém inclina o ouvido? Que a palavra de Deus a gente tem que meditar, né? Imaginar, né? Então, você está falando comigo aqui, aí eu inclino o meu ouvido, eu começo a prestar mais atenção. O Senhor quer que a gente faça isso. Incline o ouvido. Não, pera. Deixa eu entender. Isso é inclinar o ouvido. Começar a prestar de fato atenção nas palavras do Senhor, levar para o coração, meditar sobre isso, começar a entender os mandamentos dele. Porque não é nada que a gente não consiga fazer. Se você pedir por inteligência e gritar por entendimento, Senhor, me dê inteligência, me dê sabedoria, eu preciso aprender a entender as coisas na minha vida, Deus. Você pedir muito mais do que você procura dinheiro, muito mais do que você procura coisas, muito mais do que você procura algo externo para preencher um vazio. Então, se você colocar a sua energia, que você coloca fora de você, dentro e no Senhor, aí você vai entender o temor do Senhor, que é colocar todo o seu coração nele, porque ele é o dono do ouro e da prata. Às vezes a gente esquece, né? Não pode esquecer. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente conhece ele, mais a gente se reconhece nele. Não tem como viver, eu já testei, uma vida pelas nossas próprias vontades 100%. Ai, a gente erra demais. Todos os dias eu vejo o quanto que eu errei em várias coisas. Continuo errando, mas o quanto que antes, quando eu não conhecia o Senhor da forma que eu conheço hoje, eu errei demais. E aí eu estou naquela época de confessar, de observar as coisas as quais eu fiz sem ter entendimento, sem ter sabedoria nenhuma. Lembrar, pensar, ver os gatilhos emocionais que surgem. Eu sei que eu estou na prensa. Bom dia! Eu estou literalmente na prensa. Já tem uns 30 dias aí que o Senhor está me fazendo o melhor azeite. Bom dia, Doane! Buscar sabedoria como busca a prata e os tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor. Quando nada mais importar, quando você só quiser isso, então você vai ter tantas experiências maravilhosas. O Senhor abre nossa percepção, assim você começa a fluir. Porque o Senhor dá a sabedoria. E da sua boca vem o conhecimento. Da boca de Deus, a palavra de Deus é o puro conhecimento. E a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para aqueles que andam certos, para aqueles que vão saber valorizar. Não para aqueles que vão olhar a sabedoria e vão desprezar. Então, assim como a gente recebe, se você receber um colar de pérola, você entender que é pérola, você vai falar, meu Deus. Agora, se você receber um colar de pérola, você achar que é aquele de 10 reais, você não vai valorizar tanto quanto, porque você não sabe o valor. Assim é o Senhor, assim é a palavra de Deus, assim é buscar ter essa sabedoria que Ele nos traz, valorizando 100%, pensando nisso, meditando sobre isso, deixando entrar no coração, praticando a justiça, ser justo, ser inteiro, ser íntegro, sabe? Não, isso aqui não é certo, então vou parar de fazer. Bom dia, Jéssica! Nós temos um bom sensor, chama Espírito Santo. Ele está dentro de nós e ele nos traz esse entendimento. Mas como a gente para de entender sobre as coisas? Como a gente para de perceber as lições que o Senhor nos traz por meio dos desertos, dos altos e baixos, dos picos e vales? Quem estava na minha última mentoria gratuita, que a gente estava fazendo um desafio, lemos os 3 livros num mês só, ou mais. Picos e Vales foi um deles, muito bom, é uma parábola muito legal sobre nossos altos e baixos.
Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade. Guardando as veredas da justiça, fazendo o que é certo, o que é justo, o que é íntegro. E conservando o caminho dos seus santos, dos seus separados. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade. Todas as boas veredas. E aí você, meu Deus, eu não sei o que é equidade. Então a gente vem aqui, ó, e pesquisa, que é assim. E nada mais importa. Nós não temos que ter medo de pesquisar, de buscar, de dizer que não sabemos, não. Nós temos que ter medo de ficar na ignorância. Que aí é ruim. Quando a internet cooperar, a gente lê. Eu amo essa música. Equidade, apreciação, julgamento justo. O julgamento justo. Virtude de quem é uma atitude, é um comportamento que manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. Então, peraí, eu vou sair um pouco do meu emocional, vou me tornar neutra e neutra sobre alguma situação e vou observar isso numa ótica diferente, além da minha ótica individual, porque nós, às vezes, queremos prestar atenção numa situação que acontece na nossa vida como? Isso aqui, eu só vejo no meu sentido, o outro está errado e eu estou certo. O outro errou nisso, mas e eu também não errei nisso? E outra, como o outro se engatilhou com essa situação também? Porque o ser humano, ele vai machucando um ao outro, porque na verdade já existiam ali dentro coisas das quais nos irritam, nos machucam. Então, é um julgamento justo, a equidade. Então, você vai entender como ser justo, como julgar com justiça, como entender o caminho, como compreender. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Agradável à sua alma. O que é alma? São as nossas vontades, o nosso pensamento, são as nossas capacidades mentais e as nossas emoções. Então, a sabedoria vai ser agradável para os nossos pensamentos, vai ser agradável às nossas escolhas, vai ser agradável à nossa capacidade de discernir. Você vai começar a... Nossa, como é isso aqui que eu estou fazendo? Está me livrando de problemas. Como isso aqui que eu estou fazendo está me trazendo mais bênçãos sobre a minha vida? Como praticar a sabedoria me faz parar e pensar antes de agir, não agir mais com impulso. Como eu ser uma pessoa sábia me faz perceber mais o que Deus está falando comigo aqui por meio do meu coração. Me faz ter mais fome e sede de aprender, de perguntar para quem sabe mais que eu, quem sabe de ser discipulada, discipulado, ter alguém ali para nos direcionar. O discernimento, que são as decisões, saber o que é sim, o que é não, saber aquela vitamina N, dizer não para as coisas que não têm a ver com o nosso propósito, com quem somos. O discernimento, saber dividir, discernir, separar, te guardará, e o entendimento o protegerá. Então nós seremos guardados e protegidos, entendendo quem é quem, qual é essa situação, que pode me trazer, pensando antes de agir. E compreendendo as coisas além do que a minha mente rala, do que o meu emocional traz para mim. Mas eu vou subir e vou olhar as coisas como um todo. Vou saber separar o joio do trigo. Vou saber qual dá fruto, qual não dá fruto. Não, então eu vou ficar com esse aqui que dá fruto. Eu quero me tornar essa pessoa que dá fruto. Qual companhia? Essa aqui, porque ela está buscando evolução também. Ela ama o Senhor também. Essa pessoa é íntegra, essa pessoa é justa. E essa aqui, que é nada com nada da vida. Mesmo que eu goste também, mas eu vou saber manter distância, porque eu não quero me diluir, porque a gente acaba se diluindo nas companhias, né? A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal. Isso é verdade, né, Márcia? E se alegram com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas, que se desviam em seus caminhos. Então, o que a sabedoria vai fazer por nós? O que estudar a palavra do Senhor? O que temer ao Senhor? No sentido de um grande respeito, saber que Ele é
que Ele é o soberano sobre a nossa vida, o que esse momento de devocional pode fazer por nós? Aprender a caminhar no caminho mais reto, aprender a, se errar, se arrepender e continuar. Se tiver numa situação, saber quem é quem, o que sim, o que não. Se a gente entrar num problema, saber como sair. E também saber como nem entrar em problemas. A sabedoria vai nos livrar de muitas coisas que sozinhos nós vamos nos colocar em muitos poços, porque a gente acha. Provérbio diz, eu amo Provérbios, obrigado, Senhor. Provérbio diz que há muitos caminhos que parecem ótimos, parecem muito bons ao coração do homem, né? Ao discernimento do homem, só do homem que isso aqui parece muito bom. Eu averiguei aqui pela minha mente superficial do humano e eu percebi que é ok, essa pessoa é ok, esse relacionamento é ok, esse trabalho é ok, essa aliança é ok, essas companhias, esse ambiente é ok. Quando você vê, não, esses meus planos, esse negócio que eu vou colocar meu dinheiro aqui é ok. A gente acha que é ok, mas quando a gente vai discernir, na verdade, pode nos levar à morte, como Provérbios mesmo diz. Então, há muita coisa que a gente acha que é certo, mas quando a gente vê, vai nos levar a um caminho de morte, que vai nos trazendo uma morte emocional, uma morte espiritual, que é muito pior, às vezes, do que somente morrer. Porque eu não sei também, né? Mas uma morte espiritual, uma morte emocional é péssimo. Porque você vive como um zumbi, você não quer mais viver, eu sei como é, porque eu já passei por uma depressão, você não tem motivação nenhuma, você acha que você é inútil, que você não sente o amor do Senhor, você não quer buscar nada, você fica inerte como uma pedra. Você não sente mais nada, você tem uma apatia, isso é tão ruim. Então, essa sabedoria vai nos livrar desse mau caminho, das más companhias, das más decisões. A gente vai começar a perguntar as coisas para o Senhor. Senhor, eu quero ser mais sábia, me dê sabedoria, Deus, me dê um entendimento. Começar a buscar a palavra e aceitar no coração. Porque ela vai nos ajustar e muitas vezes a gente vai ser repreendido com a palavra. Muitas vezes o Senhor vai nos trazer situações que vai estar puxando a nossa orelha. Não vamos deixar de amar menos a Deus. Pelo contrário, é aí que eu vou amar mais, porque Ele sabe mais. E muitas vezes nós aprendemos com os momentos em que nós somos mais apertados. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, das suas fugas, do seu tendão de Aquiles. Sabe qual é o seu? Aqui está dando um exemplo que é a mulher adúltera, ou seja, a sabedoria vai te livrar daquele seu pecado em querer sexo, querer ficar com todo mundo, querer, essa pessoa namora, eu não namoro, então essa pessoa está errada, vou ficar com essa pessoa. O ser humano começa a inventar desculpas para o pecado parecer mais macio, mas na verdade ele desce como um absinto, como diz Provérbios, né? Da mulher estranha que lisonjeia com as palavras, que abandona o amigo da sua mocidade, se esquece da aliança de Deus. Daquelas pessoas que vão entrando minuciosamente, vão te elogiando, vão falando palavras boas, seja homem, seja mulher, seja uma situação, seja algo que seja o seu tendão de Aquiles. Será que é dinheiro? Será que é relacionamento amoroso? Será que aquela necessidade de aprovação? Será que é o quê? Então, a sabedoria vai te livrar disso. Você vai começar a perceber e dizer, isso aqui está parecendo que estou sendo testado, isso aqui está parecendo uma armadilha do mal. Então, a sabedoria vai nos trazer, não, peraí, deixa eu perguntar para Deus primeiro. Não, peraí, deixa eu ver se isso tem a ver mesmo com o meu propósito. Espírito Santo, se não for para fazer, não me deixa fazer, não. Me puxa pelo cabelo, mas não me deixa fazer esse mal, não. Se não for de ti, não me deixa caminhar. Da mulher que lisonjeia com as palavras, ou seja, as pessoas chegam, vêm com palavras boas, lisonjas, ou seja, elogios, e você vai começando a se abrir, se deixar ser acessada e acessado pelo outro, pelo que está fora. Essas pessoas que abandonaram uma vida com o Senhor, íntegras, porque a casa delas se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. E o que é a casa? A casa é onde a gente dorme, a casa é onde a gente reside, seja uma casa interior, seja uma casa física, seja uma casa externa. Então, a casa dessa pessoa, que é um exemplo de uma fuga de alguém, do tendão de Aquiles de alguém, da fraqueza de alguém aqui, relacionamento, adultério, sexo. Então, essa pessoa começa te acessando com palavras, depois essa pessoa começa, não, vem aqui para minha casa.
acessa o meu corpo, acessa completamente. Pronto, estava trocando a internet. Esse acesso, na verdade, nós deixamos com o ouvir. A fé vem pelo ouvir. Assim como se você começar a ouvir aquilo que não vem de Deus, e eu falo também nas redes sociais, se você começar a ouvir as pessoas que não temem a Deus, que não têm sabedoria, que não buscam a sabedoria do Senhor, você vai se deixar ser acessado no seu interior, você vai acessar o interior do outro. E muitas vezes isso vai te trazer para um caminho de morte. Suas ações vão começar a ser diferentes, os seus hábitos vão começar a ser diferentes, a forma que você trata as pessoas que você ama, você vai começar a desonrar, ser uma pessoa impaciente, começar a guardar segredos ao invés de confessar ao Senhor, ao invés de falar assim, eu estou errando nisso, me ajuda, não quero mais praticar esse tipo de coisa. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Quanto mais você peca, mais você tem vontade de pecar. Sabe aquelas pessoas que falam assim, olha, eu vou beber, eu tenho problema com álcool, eu vou beber só uma vez, nunca é só uma vez. Nem o vício começou grande, na verdade ele começou aí foi repetindo, 2, 3, 4, daqui a pouco perdeu a noção do discernimento. Aí esse discernimento serve para tudo. Eu vou trair, mas eu vou trair uma vez só, depois eu vou falar, não, é só essa vez, tá? Nunca é só uma vez. Sempre é mais e mais e mais, porque já era, você deixou ser acessado no seu íntimo, assim como o outro. Não, eu vou fumar só uma vez, nunca é só uma vez, porque aquele significado daquele cigarro, aquele significado daquela fuga que você está, na verdade, vai ser de relaxamento, vai ser de leveza. Então, toda vez que você se irritar, eu preciso fumar um cigarro. Toda vez que você tiver um momento que você quer aquela fuga, aquele significado que aquele vício te trouxe, geralmente é relaxamento, geralmente é meus problemas não existem, geralmente é o mundo todo é ruim, mas quando eu estou contigo, quando eu estou com esse vício, quando eu estou nessa situação, eu esqueço das coisas. E elas continuam existindo, porque isso não é esquecer, isso é fugir de estado mental. Aí vem perder o feeling para a capacidade de decidir, de enfrentar as dores, de sentir as dores. As dores precisam ser sentidas, sabe? E por muitos anos da minha vida, eu, Sara, fiquei fugindo delas, assim. Não, vou botar ela aqui embaixo do tapete. Mas chegou na vida adulta, eu estava com tanta coisa dentro de mim, tanto perdão para liberar, tanta culpa para tirar, tanto sentimento que eu reprimi, que eu não queria sentir, que eu não queria chorar, queria ser forte o tempo inteiro, que me deu uma bela depressão, que hoje, graças a Deus, é uma bênção e que eu conto, que faz parte do meu ministério também. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem, você vai sentir vontade de fazer isso. E mesmo que você não sentir vontade pelo seu instinto da velha natureza, você vai falar, minha velha natureza quer continuar andando nesses vícios, com essas companhias, nesses ambientes, mas agora que eu estou buscando um caminho de um eu novo, de uma nova vida, de uma liberdade, eu vou buscar ser melhor. Então eu vou por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui, ele revela a glória do Senhor. Esse caminho aqui, há pessoas que foram transformadas, há pessoas que são melhores, há pessoas que prosperaram, há pessoas que são mais sábias, que construíram uma família amada, que sabem lidar com os seus relacionamentos com pessoas, consigo mesmo, que tem disciplina na vida. Eu quero aprender com elas. Então, tendo a sabedoria, você andará passo a passo, ou seja, a minha vida é guiada por passos. Então, como eu vou andar? Primeiro eu dou um em direção aonde eu quero, depois minha perna vai e o outro. Então, quer dizer que o passo a passo da minha vida, tudo que eu for fazer, eu vou pensar, estou dando passo a passo em direção à sabedoria? Porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos são eliminados da terra e os infiéis serão delas arrancados. Por quê? Porque o Senhor é rocha para o pé daquele que busca, daquele que quer glorificar Ele, mesmo errando, aprendendo, mesmo se arrependendo, mesmo chorando. Eclesiastes diz, olha aqui, vamos ler rapidinho aqui, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3 diz assim, para cada coisa há um tempo, e um tempo determinado
um propósito debaixo do céu, aqui onde a gente vive. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Sabe? Quando a gente parece que está renascendo, e sabe quando a gente parece que está definhando, há um tempo de todas as coisas. Por quê? E respeitar esse tempo, saber viver esse tempo, é muito importante. E aí a gente vai entender mais um pouco. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Qual é o tempo em que você está vivendo hoje? Será que é um tempo de plantar? Porque se for o tempo de plantar, só planta. Não pense em arrancar nada, só planta, só faz. Agora, não, já plantei tanto, agora é o tempo de colher. Então, foca na colheita. Não plante mais nada, só foca na colheita. O tempo certo é viver o tempo inteiro ali, inteiro. Há tempo de matar e há tempo de curar. Então, há tempo da gente eliminar aquelas coisas. Há tempo da gente simplesmente matar o velho eu, a nossa velha natureza. E dói matar. A gente chora, a gente se rasga por dentro. E há tempo de curar. Eu estou no tempo de cura, você pode ter certeza. Porque pelo que eu analisei na minha vida, esses últimos 30 dias, eu estou na prensa para o Senhor tirar o olho mais fino. Mas eu estou passando por um momento que eu preciso chorar tudo que eu preciso. Eu preciso discernir. Buscar essa sabedoria mais e mais. Talvez você também esteja passando por alguma prensa, algum deserto, que você precisa ir embaixo. Entender quem é você e o que não é você. E tirar totalmente esse velho eu, essa velha natureza. Entender que você errou no passado, que você erra no agora e confessar. E pedir para o Senhor, Senhor, se entrou alguma coisa nesse acontecimento aqui, nesse outro aqui, nesse aqui que eu acabei de lembrar, nesse pecado aqui que eu cometi lá, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, tira da minha vida, me liberta disso. Que eu não viva com esse débito que ficou em mim. Desse pecado que eu cometi lá atrás, o que eu cometi agora, desse erro, desse deslize. Confessar ao Senhor tudo aquilo que a gente errou, às vezes a gente esquece. Os pecados precisam ser confessados. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Então, quando vir um tempo de chorar, o que você vai fazer? Chorar. Não é tipo assim, prender o choro, cair uma lágrimazinha assim até aqui e tu secar, não. É tempo de se deixar chorar, se deixar sentir a emoção inteira. Ai, meu Deus. Aí a gente pensa, meu Deus, eu vou chorar tudo que eu preciso chorar? Sim, porque depois vai ter um tempo de sorrir. Mas se você chorar só a metadinha, quando chegar o tempo de sorrir, você não vai conseguir estar livre, leve, inteiro, para poder sentir o momento de sorrir. Porque você vai estar ainda pesado e pesado dentro de você, entende? É importante respeitar o tempo das coisas. Eu estou no tempo de curar, o tempo de chorar, no tempo de prantear e é um tempo de dançar. Então, se tiver que prantear, vamos prantear. Porque depois é um tempo de dançar. Porque você já está tão leve que você está dançando. Só que se você não prantear, não chorar, não vai ter tempo de rir e de dançar. Por isso que é importante respeitar o tempo de todas as coisas. Um tempo de espalhar pedras e um tempo de ajuntar pedras. Às vezes a gente espalha umas pedras, né? Depois a gente fala, não, agora eu tenho que ajuntar todas essas pedras e construir alguma coisa boa na minha vida. Mas você não vai juntar mais pedras. Você fala, opa, já fiz tanta coisa de ruim, joguei tanta pedra, peraí que agora eu vou juntar essas pedras, peraí que agora eu vou procurar todo mundo que eu tenho. O Senhor vai te guiando, claro, né? Todo mundo que de alguma forma ainda ficou aquele elo ruim, alguma briga, alguma coisa, eu vou ali pedir perdão, ou eu vou ali orar pela pessoa, eu vou ali buscar aquele corte do elo que ficou para trás. Um exemplo, né? Há um tempo de abraçar e há um tempo de evitar abraçar. Nossa, às vezes eu tô bem abraçadeira, sabe? Outras vezes eu tô muito na minha, assim, eu não tô muito pra toque. Eu respeito. Há um momento que eu quero chegar e me diluir, assim, ai meu Deus, há um tempo que eu não quero e eu respeito. Mas perceber qual é o tempo que você está. Isso é ter discernimento. Isso é pedir ao Senhor essa sabedoria que Ele nos dá. Há tempo de adquirir e há um tempo de perder. Ou seja,
Há tempo de chorar, há tempo de destruir, há tempo de espalhar pedras, há tempo de tudo, há tempo de errar, olha aqui. Há tempo da gente perder também. Ou seja, a gente vai perder. A gente também vai ter os momentos que a gente fala, não, aí sim, e vai nos ensinar também. Porque depois que a gente aprender a perder, vai vir o tempo de guardar, vai vir o tempo de ganhar. Há um tempo para rasgar e há um tempo de costurar. Então vai ter momentos que a gente vai precisar rasgar. E rasga por inteiro. E rasga bem rasgado, viu? Porque depois você já vai ter deixado aquilo se rasgar inteiro. Para depois você costurar. Há um tempo de usar até o máximo daquela roupa. Há um tempo de consertar ela todinha. Mas se você for rasgar e não querer se entregar à sua fase, quando chegar na próxima, se é que vai chegar, você não vai saber desfrutar dela, porque você não fez por inteira a fase que você precisava. Há um tempo de amar e há um tempo de odiar. Meu Deus, há um tempo de odiar. Sim. Então vai ter momento que a gente vai sentir um negócio ruim pelo outro. Às vezes por nós, às vezes pelas situações, uma indignação. Então sinta por completo. Também não sai brigando com ninguém, né? Mas sai, você vai entender que depois você vai precisar consertar isso na outra fase. Há um tempo de amar e há um tempo de odiar. E quando chegar esse tempo de odiar, entenda o porquê do ódio. Sinta esse ódio e depois ame. Há tempo de guerrear e há um tempo de paz. Vai ter momento que a gente vai guerrear. Por mais que a gente não quer, né? Então guerreie por inteiro. Entre em guerra com o mundo espiritual. Coloca o Senhor na tua frente. Faça teu jejum. É época de guerrear. Então eu sei que eu vou chorar. Eu sei que eu vou rasgar. Eu sei que eu vou quebrantar. Eu sei que não vai ser fácil evoluir. Porque é época de guerrear. Porque nossas guerras não são físicas, são pelo mundo espiritual, do mal, né? Então vamos aproveitar. Vamos chorar o que precisar. Porque depois vai vir a cura. Vai vir a dança. Vai vir a alegria. Vai vir a costura. Vai vir o amor. Mas há tempo para tudo embaixo dos céus. E tudo tem um propósito. Não sei o que você está passando agora. Eu sei o que eu estou passando agora e eu te digo. Vamos passar por inteiro em cada fase. Se é época de chorar, vamos chorar tudinho. Se é época de sair resolvendo as pedras que a gente jogou nas pessoas, na vida, vamos resolver cada um. Vamos até anotar. Se é época de curar, vamos pedir para o Senhor, então, nos redimir. Vamos aproveitar tudo que vem pela frente. Por quê? Porque a gente vai ter que curar. E curar dói. Mas depois é uma bênção atrás da outra. Então, vamos aproveitar cada fase. Se é do deserto, vamos viver o deserto. Vamos viver ele inteiro. Vamos rolar na lama do deserto. Mas buscando o Senhor, nunca deixando de buscar o Senhor. Porque se há tempo de todas as coisas, com a presença de Deus, você não vai se enfiar num lugar que você não vai conseguir voltar depois. Você vai passar por isso, sabendo que o Senhor está contigo. Ele não nos dá uma carga que a gente não consiga suportar. E quando Ele nos traz para o deserto, para nos testar, para nos amadurecer, Ele também faz conosco a mesma coisa que Ele fez com Jesus, traz um caminho. Jesus é o caminho. A verdade é a vida. Então eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Senhor abre caminho, aonde a gente acha que não tem. Mas primeiro tem que viver o deserto. Vamos que vamos. Um beijo no seu coração. Senhor, obrigada por esse dia. Nós consagramos a Ti. Tem misericórdia de nós, dos nossos pecados. Senhor, traga clareza sobre tudo aquilo que a gente não confessou ainda a Ti. Oh Deus, nós queremos ser como Jesus, com aquele caráter tão íntegro, tão lindo. Nos ajude, nos ajuste, nos mude. Que a gente possa dar glória a Ti em todos os momentos. Que a gente possa tirar o azeite de todos os nossos desertos e saber desfrutar também dos oásis que vierem. Senhor, que nossa vida glorifique a Ti. Nos dê sabedoria e discernimento de espírito para a gente viver uma vida que Te glorifique, para a gente sentir, conseguir perceber as
pequenas coisas, Senhor, a simplicidade. Que a gente não possa ficar na religiosidade, mas que a gente possa entender que o Senhor é nosso papai. Nos dá a clareza sobre o nosso próximo passo. Para que a gente possa ser íntimo de Ti. Amém. Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Em breve vai estar no YouTube. Eu vou colocar lá agora.